Oi! Gente, o programa de hoje a gente vai falar de uma data muito especial, que é o Dia das Mães. E falar em Dia das Mães é uma data tão linda, tão marcante, que eu me recordo, né, em primeiro lugar, como mãe, que foi o melhor e maior presente que Deus, o Pai do Céu, pôde me dar na minha vida. Foi minha filha Kiara. E sempre quando a gente vai para a apresentação do Dia das Mães, gente, eu me emociono tanto. Eu acho que eu sou a mãe mais chorona. Eu acho que as pessoas ficam me olhando assim e não sabem o que acontece. Se ela deve ficar até imaginando, se ela está passando algum problema, alguma coisa, não, de felicidade. Aquelas lágrimas são de felicidade. E uma coisa que eu me recordo muito também, que me marcou bastante no Dia das Mães, foi a minha primeira apresentação, que eu me recordo, né, que eu devia ter uns 7 aninhos, na minha escola, que eu tentei fazer a apresentação mais bonita possível, fui pra frente e acabei chorando porque eu queria que minha mãe se sentisse a mãe mais feliz e a filha tivesse feito a melhor apresentação do mundo ali pra ela, né? Então, essa é uma data que me emociona muito e eu vou passar aqui pra Cirlan para saber, Cirlan, como é que foi o Dia das Mães. Olha, para falar de mãe, né, da minha mãe, ela foi assim, ela foi a responsável por muitos momentos lindos da minha infância, porque todo mundo dizia na minha casa, nós somos 4 mulheres e um irmão, né, e um homem, e eu tô dizendo, a mãe da Cirlan protege, não, mãe, a senhora protege mais a Cirlan, porque eu pareço muito com a minha mãe. Então assim, eu lembro das roupas dela, do tecido da roupa da minha mãe, sabe? Quando eu era criança, hoje eu lembro dos vestidos que ela usava, da roupa que ela usava dentro de casa. Eu tô falando aqui, parece que eu tô vendo um vestido simples de casa, marronzinho, lindo, com os detalhes. Então assim, eu lembro do cheiro dela, da forma como ela ficava numa área grande que tinha na nossa casa, que a gente ficava ali, da forma como ela cuidava da gente. Então assim, e cada dia que eu falo com a minha mãe no telefone, né, porque ela mora em João Lisboa, pertinho de Imperatriz, meu Deus do céu, quantas coisas ela não deve ter escondido assim da gente, pra gente estar sempre feliz. Quando eu decidi ir pra televisão, meu pai não queria muito, né, que acha que televisão é minha filha pra TV, mas a minha mãe sempre cuidou muito bem assim dessa coisa, desse meu talento. Então assim, meu Deus do céu, minha mãe, ela representa a minha própria vida. Com certeza. Com certeza. Suzane. Fala um pouquinho. Cirlan falando aqui, eu lembrei também quando eu era criança, né? Eu participava das festinhas que tinha na igreja, porque a minha mãe, como eu era muito sapeca, ela sempre levava a gente para a igreja para aprender mais aquelas coisas. Sempre tinha aquelas apresentações do Dia das Mães e todo mundo se vestia para fazer a homenagem às mães e tudo. Eu lembro que minha mãe, ela se emocionava muito, né? Chorava muito e eu guardava dinheiro num cofre que eu tinha, que meu avô toda noite, quando ele chegava do serviço, quando era perto assim do Dia das Mães, que eu pedia para ele, aí eu guardava, comprava rosas, aquele chocolate garoto, aquelas caixas de bombom garoto, que na época era, aí dava para minha mãe, aquela coisa toda assim. Eu não me lembro muito assim de algumas coisas, porque eu sou muito esquecida, mas o que eu lembro um pouco da minha infância, quando era o Dia das Mães, era isso. Na minha infância, assim, o que mais me marcou em relação à minha história de amor com a minha mãe é que, assim, quando eu tinha uns 12 anos, 10, por aí, eu estudava pela manhã. Minha mãe trabalhava o dia inteiro numa firma chamada Alcoa, então ela saía às 6 horas da manhã e só chegava às 8 horas. Então quando eu acordava, ia para a escola e voltava, eu não via ela. E sempre depois do almoço me dava uma saudade tão grande dela que eu chorava, que gritava assim. Aí as vizinhas normalmente vinham perguntar o que era
E não era nada, parecia que meu peito ia abrir no meio de tanta saudade que eu tinha de estar longe da minha mãe. E aí, assim, a gente teve uma história muito bacana, assim, eu posso até dizer que a maior história de amor que eu tive na minha vida foi com a minha mãe, assim, sabe? Foi um amor muito grande e hoje ela está morando com Deus. Assim, o maior significado de feminino na minha vida para mim foi ela, porque foi uma mulher, assim, extremamente guerreira para nos criar, eu e os irmãos, e assim, tudo que a gente teve de conhecimento de pai e mãe foi ela, né? Ela foi essa representação, se tornou mais forte ainda. E aí, assim, a minha mãe teve que partir no momento que Deus chamou, ela passou por um momento de sofrimento, isso foi muito ruim, fez com que eu amadurecesse muito por estar com ela direto, isso me fez uma pessoa bem mais forte. Eu acho até que ela, assim, de uma certa forma, queria me preparar para continuar a vida, mas sendo uma pessoa forte, que ela achava que eu ia ficar muito só no mundo, e achava assim que eu não ia casar, que não ia fazer família, poderia ficar muito só, e ela era minha grande companheira. Então, assim, hoje a lembrança mais forte que eu tenho dela é como uma rainha, sabe? Assim, literalmente a representação de uma rainha, a imagem da minha mãe na minha vida e as lembranças e tudo. Todo dia a dia é como se ela ainda estivesse aqui, é muito próximo. E assim, na infância eu tinha muito mais dor no peito de saudade da minha mãe, porque quando adulto você tem uma preparação maior, né? E então isso me marcou, eu nunca esqueci. Esses dias que eu chorava de saudade dela e ela estava aqui ainda, né? Só estava distante. Então, assim, falar da mãe da gente é um assunto que, por mais que a gente brinque no nosso programa, é um programa engraçado, mas a gente está falando das mulheres mais importantes e mais especiais em nossas vidas, né? Então, assim, nem teve como a gente fazer uma piada, uma brincadeira. Karina. É verdade, gente. Eu já me emocionei várias vezes aqui com Cirlan, depois com Suzane, porque quando Cirlan fala que ela parece muito com a mãe dela, né? Isso me lembra muito a minha mãe, que todo mundo fala, inclusive até a minha própria mãe diz que eu pareço muito com ela. A diferença é que ela disse que ela sempre foi um pouco mais recatada, né? As roupas menos extravagante, mas ela é muito vaidosa, a gente se parece muito também, um temperamento fisicamente. E minha mãe para mim é tudo, sabe? Aquele alicerce, o pilar que sustenta a nossa família, e sempre os momentos mais fáceis e mais difíceis da minha vida. Ai, gente, como é difícil. Entendeu? E eu queria falar agora que eu estou tendo essa oportunidade, dizer que eu a amo mais do que tudo, que é um amor incondicional e que só peço a Deus que abençoe, que dê o melhor Dia das Mães para ela, junto da nossa família, dê muita saúde e que a gente tenha o melhor Dia das Mães com toda a família reunida, que eu a amo muito, que ela é minha rainha, que ela é meu tudo. Pois olha, um beijo, dona Corinha, Paz, me amo demais. E lembrei também aqui da Karina falando da minha mãe também, que eu pareço muito com ela, ela se parece muito comigo, porque as atitudes, tudo, e eu sempre fui mais danada. E às vezes a minha irmã sempre falava até que a minha mãe gostava mais de mim do que dela, porque ela sempre passava a mão na minha cabeça, ela sempre me deu muitos conselhos, muito preocupada comigo, até hoje ela me liga, todo dia ela me manda bom dia, todo dia ela me liga, todo dia ela pergunta se eu estou bem, todo dia ela diz que me ama. E minha mãe também queria falar que eu amo muito, que ela é a melhor mãe do mundo e dá vontade até de chorar mesmo. É difícil falar da minha mãe, mas eu quero mandar um beijo grande e dizer que ela é a pessoa mais importante da minha vida. Um beijo. Falando da minha mãe também, assim, como nós somos 4 mulheres, então assim, tinha umas coisas assim na minha mãe que ela parecia que ela já sabia, assim, que meu pai, ele pensava assim, eu quero que as minhas filhas se casem todas aqui, para que elas fiquem todas aqui perto, né?
Mas a minha mãe, ela pensava muito maior, apesar de ser do interior, mas ela pensava um futuro maior pra gente. Então ela não se preocupava, ao mesmo tempo, quando a gente foi ficando mocinha, ela se preocupava a vida sexual das minhas filhas, mas ela nunca disse não pode, não deve. Ela foi uma pessoa assim do século, não sei, muito mais além do tempo e ela dela, sempre, o cuidado dela era com a gente. Parece assim que ela sabia mesmo, porque hoje em dia todas nós estamos bem, mas é claro que a gente passou por alguns problemas. Então ela cuidou muito da gente assim, na coisa do futuro. E outra coisa que ela dizia muito, ela dizia: eu não quero que vocês se casem, vocês aguentem humilhação de homem, ou o tipo de agressão moral ou física. Ela dizia: eu não quero, não é para nenhuma das minhas filhas ficar casada só por estar casada. Então assim, quando a gente pensava, estou num relacionamento que não tá bom, a gente pensava na mãe. Então assim, e essa coisa dela ser forte, e essa coisa eu trouxe para minha vida. Se eu não tivesse o exemplo da minha mãe, eu não tinha aguentado muita coisa que eu já passei, principalmente nesse meu mundo de televisão, que é difícil, entendeu? Se ela não tivesse ensinado aquelas coisas bem difíceis, e sempre ela estava no telefone, ou a gente falando quando a gente está junto. Então, gente, eu quero dizer para minha mãe que, apesar que as coisas mudem durante o passar do tempo, mãe, você será sempre a melhor recordação que eu tenho guardado no coração de você, da nossa família. Um beijo, minha linda, te amo. Então, e pra mim, como hoje vivo na lembrança muito forte da minha mãezinha, mas que hoje ela mora no céu com Deus, assim, cada dia eu tenho mais certeza que ela não me deixa, que ela está sempre ao meu lado, que eu tenho sonhos muito presentes. E aí, assim, eu queria muito ter a oportunidade, né, de mais esse ano dar um abraço muito forte nela, dar um beijo, mas ela está aos cuidados dele, que é muito melhor do que estar aqui, e isso me faz feliz. Então, dizer que é fácil essa saudade não é, entendeu? Mas assim, eu sempre tento imaginar como ela gostaria que eu estivesse se ela estivesse aqui. Ela muito, muito gostaria que eu estivesse bem. Ninguém melhor do que ela quis sempre o meu bem. Então eu faço sempre esse exercício para que eu não fique triste, né? Minha mãe foi a pessoa que mais me quis alegre, que mais torceu por mim, que mais me incentivou e que mais me apoiou. Então eu faço sempre esse exercício para estar sempre legal aqui, até um dia. Feliz Dia das Mães!